Olá, pessoas elegantes. Seja aqui muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Moisés e nesse podcast nós vamos falar com Vinícius Feitosa. É uma entrevista muito legal, muito esperada aqui no canal. Ele é especialista em desenvolvimento de software, entusiasta blockchain e vou chamar ele aqui agora, tá bom? Opa, Fala, Vinícius. Tá me ouvindo? fala meu querido, beleza? Beleza, essa entrevista foi muito aguardada, é nosso episódio 2 e estamos aqui muito felizes, né, da sua participação. Quero agradecer de coração você aceitar o meu convite de estar participando, Opa, que essa isso, eu que comunicação agradeço. acontecer e eu fico muito feliz. Poxa, que legal. Eu fico também muito feliz aí pelo seu crescimento aí, né? Tenho acompanhado bastante a evolução, a sua evolução, né? E fico muito feliz com os resultados aí que você tem alcançado. Parabéns. Fera, incrível. Eu vou pedir agora para você se apresentar, falasse um pouco quem é o Vinícius, sobre o tempo que você já tem na área. Fique à vontade para se apresentar da forma que você achar melhor, tá bom? Ah, bacana, cara, te agradeço. Bom, a persona Vinícius, né? Eu sou uma pessoa autêntica, alegre, eu sou comunicativo, sou pai de uma criança linda, a Esther, tem 3 Tem quantos anos. anos? 3 anos, já, né, passa muito rápido, né. Sim. Eu sou muito curioso, sou espontâneo, enfim, eu gosto de estar próximo de pessoas com uma visão parecida com a minha, sabe, de crescimento, de evolução pessoal, né, que gostam de estar buscando coisas novas, aprendendo, tem essa veia, né. E a gente está sempre aprendendo, né, compartilhando conhecimento e aprendendo, né. É isso que me deixa bastante feliz, né, de estar trabalhando nessa área de tecnologia que está sempre evoluindo bastante, né. Nós já estamos juntos há mais de 4 anos, né? Trabalhamos no Ministério da Cultura e outros locais. Atualmente também Isso, trabalhamos na mesma empresa. Estamos aí um na tempo jornada juntos aí, né, trabalhando juntos aí. tive a oportunidade de trabalhar com esse grande profissional aí, o Moisés, né, sempre falo muito bem dele, que eu, assim, não tem como não falar bem de um trabalho, eh eh eh, que, assim, eu sempre aprendo bastante, assim, sabe, com com Olha, você, né. A cada papo que a gente tenha, você sabe quando a gente sai com aquela faísca na cabeça, a gente pensa assim: "Poxa, caramba, aprendi uma coisa nova aqui". Aí você fica curioso e vai atrás pesquisar, né. Aí você perguntou um pouco né, enfim, ligado um pouco à minha trajetória. sim. Então, eu iniciei a faculdade, né, com uns 16 anos, e eu concluí a minha faculdade aos 20, né. Aí, a minha carreira na área de tecnologia, ela iniciou em 2008, né, carteira assinada mesmo, tal, né, a gente, Antes da enfim, eu não tô nem tecnologia, contando estágio. você mexia com outra coisa antes da TI? Então, eu tinha iniciado trabalhando com design, pra te falar a verdade, só eu fiz estágio, né, eu tinha, na época quando eu fazia faculdade, eu fazia 2 estágios, um estágio de manhã, outro estágio à tarde, e à noite eu ia fazer a faculdade, né, a correria danada. Mas graças a Deus deu certo, né, e desde 2008 que eu já trabalho mesmo, carteira assinada, quer dizer, eu comecei com carteira assinada, né, hoje em dia, eu tenho minha empresa, né, mas, desde quando eu iniciei, né, nesse período, né, desde então eu continuo na área e sempre, cada vez mais empolgado, né. Aí, assim, minha carreira na área de tecnologia, trabalhando com software, com programação mesmo, né, ela iniciou em torno de 2007, né. Em 2008 tive minha primeira carteira assinada mesmo, trabalho mesmo, né, com, não que eu não seja, mas, né, eu gosto de contar assim, a partir de carteira assinada pra frente, né, quando eu comecei mesmo. Trabalhei com desenvolvimento de software, eu estava até cursando na faculdade ainda, né, e de lá pra cá
eu venho tentando buscar compartilhar conhecimento e aprender com as pessoas, né, nessa área de tecnologia, que quanto mais eu acho que eu sei alguma coisa e mais eu estudo, mais eu descubro que pouco eu sei, né. Até a gente conversou um tempo atrás sobre isso, né, tem o paradoxo de Moravec, né, camarada que fala Uhum. sobre isso, né. Hã, e e assim, assim, a temática, pelo que a gente estava conversando, né, seria blockchain. Então assim, hã, cara, blockchain é uma coisa que desde quando eu bati o olho a primeira vez eu fiquei fascinado, assim, sabe, como é que funcionava o blockchain, e eu ficava querendo entender: "Poxa, mas isso não faz sentido, isso aqui não, o que que é blockchain?", né. Eu Isso lembro é quando isso o que eu ia te blockchain perguntar. custava uns Esse, R$ 100 um blockchain, um Bitcoin, e eu: "Ué, hoje custando mais de sei lá, né, de mais de que 100 ano, de R$ 100.000, né". que ano que você perguntar aqui, que ano que você viu assim blockchain, mas você lembra mais ou menos em que ano foi? Foi logo no início? Você já pegou, Bitcoin já valia uma fortuna? Não, não, peguei assim, eu não tive, né, na época eu pensei: "Ah, isso aí, esse negócio aí eu não sei, não sei o quê", né, não botei muita fé, né, hã, e acabei deixando passar O o hype. momento bom, né. Eh, tem, até gosto de dizer, né, quem chega primeiro bebe água limpa, né. Então, Uhum. quem naquela época acreditou aí, né, e começou a comprar uns bitcoins já estaria milionário hoje em dia, né. Mas esse cara Isso. já tem um bom tempo, cara. Acho que, putz, a primeira vez que eu ouvi falar, cara, foi até aquela plataforma Mercado Bitcoin, na época que tinha, né, e estava muito barato o Bitcoin, era menos de R$ 1.000 por aí, assim, E Bitcoin, né. e você lembra mais ou menos quando foi que você falou assim: "Não, isso daqui também dá futuro para minha carreira"? Quando é que você olhou para Bitcoin e falou assim: "Não, isso aqui também eu posso trabalhar com isso na minha carreira"? Como é que você enxergou isso? E e a diferença, né, a gente está falando aqui Bitcoin e blockchain, só que não é a mesma coisa. Aí se você também puder fazer primeira visão, né, você enxergou algo que vai além de uma moeda, que Com tanto é certeza. que você trabalha com isso atualmente, com uma blockchain em si, não com Bitcoin, mas você trabalha com a blockchain. Você podia Aham. explicar aqui para os nossos ouvintes essa diferença? Ah, claro, cara, com certeza. Assim, se eu for capaz, né, porque, cara, é um desafio constante a gente conseguir abstrair isso de uma forma mais simples, né, Não, olhando e para sua carreira, acho que você consegue falar assim: "Ah, nesse momento eu vi que é algo legal". E o que ah, que te sim, despertou a curiosidade? legal. Foi inclusive lá no Ministério da Cultura, quando inclusive nós trabalhamos, juntos, né, no Ministério da Cultura, né, hã, eu comecei a estudar com um colega de trabalho, né, sobre investimentos, né, e a gente começou a observar o preço das moedas, né, as moedas digitais. Eu nem sabia qual que era a intenção, qual que era o intuito daqueles projetos, né. Eu só ficava olhando os gráficos, entendendo como é que tentando entender, né, como é que funcionavam os gráficos, momentos de entrada, de saída, né. Eh, Enfim, nós ficávamos horas tentando prever alguma coisa que na realidade não tem como prever bem isso, né, por mais que a gente tente usar alguns algoritmos que existem hoje em dia, Você chegou a mas, construir robôs para monitorar o preço, essas coisas assim, na sim, época? sim, sim, com certeza, né. Tiveram várias, assim, como é que eu te falo isso, cara? Eh, eu acabei, pulando uma etapa, assim, na cronologia que eu estava te falando sobre a trajetória na minha área de tecnologia. Uhum. Eu comecei a palestrar na área de tecnologia por acaso, cara, por acaso mesmo, sabe. Eh, Olha só, eu sou um cara muito preguiçoso, sou muito preguiçoso, cara, né. Eu até comentei com você, né, em outro momento que eu sou diagnosticado com TDA, né, o déficit de atenção. E não é que você é burro ou que você não presta atenção em nada, não, não é assim, né, é que você, eh,
são coisas que te chamam a atenção, é que você vai acabar focando mais nelas, né? Então, assim, por que eu digo que eu sou preguiçoso? No passado, eu tinha dado um bonsai para uma pessoa, e essa pessoa não cuidava desse bonsai, né? E eu não gosto de ver planta morrendo, né? Aí eu pensei, bom, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou estudar como é que cuida de um bonsai, só que eu sou preguiçoso para ficar cuidando dele todo dia. Uhum. Então, como eu estudava Arduino na época, eu tinha, eu tinha criado um sistema de monitoramento que ele regava automaticamente para mim aquele bonsai. E assim, eu Que expliquei massa. isso para as pessoas, né? E assim, na minha visão até hoje ainda é uma coisa assim tão simples e tão ridícula assim, tipo de simples, que eu penso assim, poxa, ninguém vai querer ouvir que eu, sei lá, eu falar de um negócio tão simples assim, sabe? Tão bobo. E quando eu comecei a falar para algumas pessoas, as pessoas ficaram assim: "Caraca, eu não acredito, você tem que começar a palestrar, cara, falar sobre isso", né. E Sim. foi aí que eu comecei a dar a minha primeira palestra, né, foi sobre inclusive sobre essa temática aí. Enfim, vieram vários outros depois, mas, eh, assim, qual que é a ligação disso aí com o Bitcoin, né, com as criptomoedas, com esses robôs, né. Eu sou preguiçoso, então, eu acabava fazendo uns robôs para tentar analisar alguns padrões para me dar os sinais para saber a hora de entrar, a hora de sair e tal, né. Mas assim, até então, eu via os criptoativos, as criptomoedas como apenas sei lá, uma coisa que eu não botava muita fé, né. Você quer Uhum. um dinheirinho de fantasia, sabe. É, hã como é que eu digo? Eu nem sabia o que era blockchain de verdade. Assim, eu tinha uma ideia um pouco rasa sobre blockchain, mas à medida que eu fui estudando sobre o assunto, me aprofundando sobre o assunto, eu fui vendo tanto que o assunto é profundo, né? Que não é tão simples quanto eu imaginava e que a blockchain, o Bitcoin não é só blockchain e blockchain não é só Bitcoin, sabe? Eles têm ligação, blockchain e Bitcoin, mas o Bitcoin, na realidade, ele é uma token, né, é uma moeda digital, um ativo digital, que ele está dentro da blockchain. Né? Você pode Sim. enxergar a blockchain como sendo como se fosse um banco de dados mais inteligente, eu diria assim, né? Que a gente tem várias blockchains, a gente não tem somente uma blockchain, Poderia existir tá? uma blockchain sem um Bitcoin? Sim, E poderia existir exatamente. um Bitcoin fora de uma blockchain? Não, né? Não, não. Assim, Entendi. o Bitcoin, o token Bitcoin, né? Ele Aham. não existe, não existiria, a não ser que, assim, que ele tivesse um Do outro jeito que é contexto, uma outra hoje, funcionalidade, não né? existiria, né? Não, por quê? Você já conhece a diferença de uma token fungível para um token não fungível? Não, primeiro o que que é token pra gente? A token, É. tá. É, a token é aquilo que representa alguma coisa. Ela pode estar representando, ah, por exemplo, grãos. Eu posso ter uma token que está representando grãos. Por exemplo, eu tenho 1.000 grãos de soja. Então, 1.000 grãos de soja pode estar equivalendo a uma token chamada grão, tá? Então, o Bitcoin, ele é uma token que está representando várias casas decimais, né, que elas são chamadas de satoshis, né, que é uma homenagem a Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin. Então, assim, surgiram várias outras criptomoedas, né, vários outros criptoativos, vários outros protocolos, né, utilizando como base o Bitcoin, né. Ele é o gênesis, digamos assim, né. Aí você me pergunta: "Poxa, mas, beleza, entendi o que é token, né, mas, tipo assim, pra que eu vou ter uma token?", né, tipo, por exemplo, hoje em dia você já ouviu falar do Ethereum, Cardano, Polkadot, essas outras tokens aí, né, que tem. Não, Pode não, falar tem se quiser. problema não. Assim, as informações que eu tenho em relação ao real digital são as que o Banco Central divulga, né, então Sim. não é novidade, assim, para ninguém, né. Assim, eu só não sei se o pessoal acompanha com tanto afinco assim, mas, Uhum. assim, o que que eu imagino, tá, que eu suponho, que até então,
o real digital está em fase de testes, tá? Ele tem as que eles chamam de sandbox, são caixas de teste que eles utilizam para viabilizar alguns projetos, mas são de testes, ainda não virou a chave mesmo para utilização dele na Vera, né? Assim, cara, o real digital, pelo que você encontra no próprio site do Banco Central, ele diz que ele é um outro meio, tá, de você trabalhar com o real. Ele é lastreado no real mesmo, tipo na moeda, como é que eu digo, no real físico mesmo, né? Ele é lastreado no real. Moeda fiat, que o pessoal chama, né? Isso, as moedas fiat, né? Que são essas moedas que fugiu a palavra agora, né? Talvez você tenha até A uma palavra melhor. concepção mais Sim, o dólar é uma moeda fiat. Eu tenho só exemplos. O real isso. são as Eu estava moedas tentando que lembrar já um nome para é isso, mas esqueci moeda, agora. vamos chamar assim de moedas analógicas, né? Vamos apelidar elas aqui. Sim. Aí assim, cara, o que eu imagino que aconteça, tá? Eu suponho que, assim como a gente tem hoje, por exemplo, a Ethereum, você já sabe o que é uma moeda de governança? Não. Geralmente, quando você tem um protocolo, você utiliza uma moeda principal, que vai ser ela que vai ser utilizada como a moeda principal desse projeto, Ah, eu tenho um bom tá? exemplo, eu entendi qual que é. Por exemplo, eu tenho o Roblox, que é um jogo que meu filho joga. Então, lá Aham, dentro do Roblox tem uma moeda que chama, acho que é Robux. Esse Robux a gente chama de moeda de governança dentro do joguinho dele. Aí, se eu quiser comprar alguma coisa dentro do jogo, eu tenho que pegar o meu dinheiro fiat, que é o o real, o real dólar, normal, aham. ir lá e comprar essa moeda do jogo. É mais ou menos isso também, né? Exatamente, cara. Sim, pô, excelente exemplo, cara, excelente. É bem por aí mesmo. O que eu imagino que vem acontecer, tá? Por exemplo, quando você trabalha no protocolo o Ethereum, Uhum. O Ethereum, a moeda de governança deles, né, é o Ether, né, o ETH. Na Cardano, né, você tem a moeda mesmo, a Cardano, né? Até esqueci qual que é as iniciais dela, né? A Polygon, enfim, você tem o protocolo em si, né? Como a gente chama protocolo, na realidade é a blockchain que está rodando. Esse camarada é uma blockchain pública, tá? E essa blockchain pública ela trabalha com essa moeda. Então, o que eu suponho que vai acontecer com o real digital? Eu suponho que na a, a, que o Banco Central venha a ter sua própria rede, tá? Semelhante a uma BNB, né, da Binance, né? Já deve ter ouvido falar da Binance, né? Que é a Binance Smart Chain. Binance Smart Chain é o protocolo, né? Que é o Só, só, BSC. só para entender aqui melhor, aqui, ó. Para montar aqui um cenário na minha cabeça. Então, você me falou que tem uma rede. Cada Aham, moeda, vamos supor que a moeda pode estar rodando dentro de uma rede. Então, a gente tem uma rede, por exemplo, uma rede que roda lá dentro o Bitcoin. Aí eu tenho outra rede lá que roda lá dentro o Ether. aham. E aí, essas redes, elas podem conversar entre elas, né? Isso, São redes que de computadores, vamos supor assim, são vários computadores que acessam essa rede de computadores e, você consegue lá dentro transferir esse dinheiro digital lá dentro. Por exemplo, aí você falou que o real pode ter uma rede própria do real, sim, e aí lá dentro pode vai ser que ele ter tenha. a moeda real lá dentro. E aí ela pode Isso, se comunicar exatamente. com outras, talvez, né, se eles liberarem, ela pode se comunicar com outras redes, por exemplo, a da Ethereum. Pode ser, exatamente. Por exemplo, é, ah, às vezes como é que eu te digo? Às vezes já fica, já Esses tá na sua assuntos cabeça. já tão automático pra gente, né? E que muitas vezes eu acabo pulando alguns tópicos, né? E já indo direto para outros, já imaginando que o público que está assistindo a gente já tem um conhecimento e domínio
sobre essa temática aí, né. Mas, Uhum. assim, só para tentar deixar um pouco mais claro, assim, dentro de um protocolo, como por exemplo, eu vou usar um que é bem conhecido aqui no Brasil, né, que é o da BNB, tá. A moeda BNB, ela está dentro de uma rede, tá, a rede Binance Smart Chain, BSC, né. Perfeito. Eh, a Binance, ela até há um tempo atrás, quando eu acompanhava, ela era uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, né. Eu não acompanho já faz algum tempo, né, acho que desde o final do ano passado eu deixei de acompanhar, perdi o gosto sim, né. Uhum. Mas, dentro desse protocolo, eh, eles têm vários tokens lá dentro, eles têm várias moedas lá dentro, né. Inclusive, você tem uma moeda lá dentro que é o BUSD. O USD é o dólar, né. Então o B na frente é de Binance. Então seria tipo o dólar da Binance, né. Então, muitos dólares são transacionados lá, milhões de dólares são transacionados lá diariamente, nessa rede deles, na rede BSC, eh, utilizando essa token, né, que é o BUSD. Aí você fala o seguinte: "Tá, mas como é que eu coloco o dinheiro nessa rede, como é que eu tiro o dinheiro dessa rede, né?" Normalmente Isso, isso como é que também eu compro isso, como é que eu faço para comprar, Bitcoin? Se eu for querer comprar Bitcoin, eu tenho que estar meu dinheiro tem que estar dentro dessa rede, né. Como é que seria um exemplo para quem está é, ouvindo, tem quer entender tem um pouco? tem várias formas, tá. A mais simples seria você procurar uma corretora, tá. Hoje em dia não é o que eu recomendo, mas, assim, a mais simples seria isso, né. Você procura uma corretora, você faz a transferência do seu dinheiro para essa corretora que seja da sua confiança, e lá nessa corretora você faz a conversão do seu dinheiro fiat, né, que foi o que a gente conversou mais cedo, seria, por exemplo, real, dólar ou Sim. euro, né, ou ien, o que seja, e você faz a conversão dele para a criptomoeda que você deseja. Ou você faz a conversão direto na sua própria corretora, ou você faz o trade, né, que é o que a gente estava até mais habituado há anos atrás. Que você coloca por exemplo, você tem 0,5 bitcoins. Aí você fala: "Não, beleza, eu posso colocar uma ordem de venda para quando estiver nesse valor aqui, quando alguém desejar comprar nesse valor aqui, ele faz essa venda automática para mim, e ele já converte isso no token que eu quero." É um exemplo, Uhum. tá, existem várias maneiras. Hoje em dia o que eu recomendaria é o quê? Que você faça a sua autocustódia, que você tenha a sua própria carteira fria, carteira física, né, para Bitcoin especificamente, E o que tá? que é uma Até mesmo para carteira outros fria? ativos. O que que é uma carteira fria? Boa. A carteira fria, assim, acho que antes de entrar em carteira fria, é interessante até, explicar um pouco para o pessoal sobre, A a carteira em diferença, si, né, né? de autocustódia para custódia terceirizada, Isso, tá. também não Porque, entendi. assim, eh, o que que é interessante, tá. Eh, é interessante que você, quando se trata de criptoativos, né, como a ideia de criptoativos é ser descentralizado, a ideia é que você tenha o controle dos seus ativos, né, você faça a gerência desses ativos. Se os seus ativos estão dentro de uma corretora, não é que é o fim do mundo não, tá, que corretora, não vou ficar demonizando isso, nada não. Só que assim, quando está sob posse de uma corretora, o nome já diz, posse, a posse é da corretora. A gente tem visto vários escândalos recentes falando sobre corretoras grandes, corretoras sérias, né, que eu não vou citar o nome, que elas estão envolvidas com vários escândalos e que elas têm sumido com o dinheiro das pessoas, com as tokens das pessoas, que no caso tá, eu Uhum. digo dinheiro assim porque é costume, né, mas com as tokens das pessoas, que valem dinheiro, né, Sim. e se você parar pra pensar, que valem tempo, né, se for parar pra pensar, dinheiro é tempo, né, a gente vende nosso tempo. E essas tokens dessas pessoas, sei lá, você está confiando naquela corretora, né, que é de renome, para que ela cuide do seu dinheiro, como se fosse um banco, né. Então assim, se você confia muito nela, tudo bem cara, deixa lá, né, se você confia nos donos, você acha que eles são idôneos,
se eles são transparentes. Faz isso, cara. Pega o seu dinheiro, transfere para lá, E tem converte as alternativa? tokens, Se eu não né? quiser deixar lá, qual que é a alternativa? Isso, ó. Essa alternativa é chamada de custódia terceirizada. É quando você deixa a custódia das suas tokens, das suas posses, né? Não precisa ser somente tokens fungíveis, que são o que a gente está falando, tá? Pode ser inclusive tokens não fungíveis. Tem algumas ferramentas que inclusive aceitam isso como espécie de lastro para garantia de empréstimos, né? Para garantias de colateralização, Isso. né? Aí, daqui a Uh, pouco a gente entra no token não fungível. isso. Aí, assim, essa é a parte de custódia terceirizada. Você está terceirizando isso para um terceiro, tá? E assim, já é meio esquisito porque a ideia é ser descentralizado, não ser Isso, centralizado, né? O Bitcoin foi criado para a pessoa ser dona, então, do dinheiro dela. Dela não ter intermediários, né, no caso. A ideia principal, isso vem até da Web3, tá? A ideia da Web3 é ser Web3 para quem não conhece, é a evolução da Web2, tá? A ideia da Web3 é seguir a descentralização, né? E assim, a ideia da descentralização é que você tenha posse, né, do que você tem o controle dos seus ativos, você tem o controle do que é seu, de verdade. Inclusive vem coisas como os D-apps, né, os G-apps e várias outras coisas, que depois a E gente não, pode entrar no então, assunto. só vamos para a gente Mas, continuar, isso. para Aí, me assim, sobre a entender custódia, como eu faço para custodiar o meu dinheiro, o isso, aí meu assim, a Bitcoin. autocustódia é quando Isso. você controla, você tem a posse dos seus ativos. E você pode ter ele de várias formas, tá? Você pode ter, por exemplo, o que a gente chama de hot wallet, né, que seria uma carteira quente, ou você pode ter uma cold wallet, né? E o que é isso? Qual que é a diferença? Imagina que uma wallet é um local onde você guarda, você armazena os seus ativos, você tem, sabe a sua carteira? Sua carteira? Você tem sua carteira, e na sua Sim. carteira, um porta-cartões, e você tem vários tokens, né, dentro da sua carteira. No caso da sua carteira aqui, você tem vários cartões dentro da sua carteira aqui, né? Então uma wallet é semelhante a uma carteira física como essa. A diferença é que ao invés de você ter os cartões aqui, né, por exemplo, aqui dentro no meio eu tenho a minha carteira de não tá saindo. Minha carteira de habilitação tá aqui, não vou mostrar ela, tá? Tem minha carteira de habilitação. Então vamos pensar o seguinte: uma wallet, eu tenho meus cartões. O que seria uma wallet, né, que é uma carteira, uma wallet para o lado de criptoativos? Uma wallet nada mais é que uma carteira digital, que você pode ter vários tokens, né, aqui dentro. Imagina um token como se fosse um cartão desse aqui, tá? E uma NFT, que a gente vai entrar mais na frente no assunto, seria como se fosse a minha CNH aqui, ó. Ela seria uma NFT. É meu, é minha posse, né? Você Só tem eu que uma sou o foto dono dela. você tem uma imagem de uma carteira, essa aí que você está falando é a física, ela é física ou é digital? Como é essa que você falou de para autocustódia? Para autocustódia, sim. Então, assim, tem dois tipos, né? Tem a hot wallet e tem a cold wallet, né? Tem, como é que eu digo? Você pode ter uma carteira quente, né? Digamos assim, de várias maneiras, né? Uma da mais simples, né, que você pode ter é o quê? Você pode instalar uma extensão como MetaMask, como Nami Wallet, eu não sei nem como é que eu Você faço quer para te compartilhar mandar a tela os para mostrar links. para as pessoas o que é o MetaMask? Pode ser. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas pode ser, cara. É ela que tem a posse dos seus ativos, tá? Eu vou tirar só um printzinho aqui, só pra gente elucidar, né? Uhum. MetaMask seria esse camarada aqui. É uma extensão de navegador. Isso, ela seria uma extensão navegador, tá? Que você pode utilizar. Ela tem um aplicativo também para celular que você pode estar utilizando também. Para que você crie uma carteira com MetaMask é bem simples, né? O processo de criação.
ele vai gerar palavras para você, que essa palavra, essas palavras, esse conjunto de palavras, eles, ao final, ele vai te dar como saída a sua chave privada, tá? Essa Como se chave fosse uma privada, ela é senha. única. Exatamente. Ela é única, essa sua chave privada, sabe? Então, a partir dessa chave privada, você autoriza ou não operações que acontecem dentro da blockchain, tá? Ah, acho que talvez aqui não vai dar para ver. Agora você Deixa eu... podia explicar a fria, né? Acho que essa a quente tudo bem, que a gente entendeu. Esse é um exemplo bom. E a carteira fria, o cold wallet Isso. também. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, vou pegar um exemplo da Ledger, né? Tem um modelo Nano X, esse cara aqui. Só jogar ele aqui, um print rapidinho ali, só para o pessoal ter uma noção, tá? Uhum. Qual que seria a principal diferença dessa aqui para essa aqui, né? Ambos você faz a sua autocustódia, tá? Você permite ou não que operações sejam feitas, você é que escolhe o que vai acontecer com seus ativos, tá? Se você vai transferir para alguém, se você vai pagar alguma transação ou não, né? Ah, a única diferença é que essa aqui é uma carteira digital, tá? Essa aqui é uma carteira, digamos que digital com física embutida, tá? Mas assim, o que seria isso na prática? Aqui dentro desse camarada que parece um pendrive, que é uma cold wallet, você pode autorizar, ele tem um botãozinho aqui, né, esse cara, que você pode autorizar ou não as transações. Esse aqui é só um Uhum. exemplo dele, tem vários outros, né. Tem inclusive exemplos mais simples ainda do que esse, mais simplistas do que esse aqui, que é só um pendrive mais simplesinho que esse aqui, sabe. Isso aqui é só para elucidar mesmo a diferença dos dois, né. E quanto Eh, custa um desse assim, média, para me cara, custodiar meus bitcoins, por exemplo? olha só, se eu digitar no Google aqui, por cold wallet, vou dar o Ctrl V que aparece pelo menos aqui para mim, tá. Tá bom, Olha aí. tem um preço aí, né? Tá nessa faixa aqui, né. Não é barato, realmente, né, mas para quem realmente, acredita, né, na custódia de criptos, né, acredita na valorização no futuro, né, eh, enfim, tem várias formas de investimento, várias Entendi. técnicas para você fazer isso, né. É interessante você guardar num lugar, não entregar a posse para uma corretora, tá. E o MetaMask, quanto que é para utilizar? É gratuito, cara. Olha que massa. Tá no Esse cara é preço bom esse daí. gratuito, é fácil de usar, você pode colocar a mesma carteira que você está usando no seu navegador, vai ser a mesma que vai estar no seu celular, ela já, né, não tem como você autorizar uma coisa no seu celular e ele não sincronizar com o seu navegador, né, a não ser que você esteja sem internet, né. Isso. Aí seria bom explicar o que você tinha comentado, acabei, te cortando, sobre o Web3 e o Web2. O que é o Web2, o Web3? Acho que a galera vai querer saber, tá no momento de entender. Ah, E legal. depois também NFT. Aí você vê qual que é a ordem que você prefere falar. Tá, eu acho que NFT é um assunto que é bem interessante, cara. E que, como é que eu digo, apesar de um hype que fizeram de uma forma não tão legal a respeito das NFTs, eu acredito muito nas NFTs sim, acredito muito nas criptos, na blockchain. Cada vez que eu estudo, acredito mais ainda, né. Eu não acredito que seja o futuro, acredito que já seja a realidade, e que NFT, apesar de um hype, de certa forma, que eu acho que não foi ruim, né, mas, de certa forma, quando veio aquele, sei lá, o pessoal vendendo os Bored Apes, né, os macacos, por valores milionários e zombando, achando que aquilo ali é só uma imagem, que você pode tirar somente um print, eu não fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo, por outro lado, eu fiquei feliz porque divulgou bastante NFTs, né, pelo Uhum. menos, pessoas tiveram visibilidade do que é um NFT, né.
por mais que alguns não entendam muito bem o que é, eu vou tentar dar uma visão melhor. A NFT é um bem não fungível. Qual que é a diferença de uma NFT para uma FT? O que é uma non-fungible token para uma fungible token? Uma token fungível seria um Bitcoin, seria um Ethereum, Cardano, Polygon, Real Digital, que eu suponho, supostamente, pode ser que seja assim, né? Não sei. E outros criptoativos, tá? Agora, o que é um NFT? NFT é algo que você tem a posse dele, tá? É algo que é único e que você tem a posse dele. Dane-se se é uma imagem de um macaco, né? A diferença é que quanto que você acha que vale esse camarada? É só você perguntar o seguinte: eu vou pegar duas canetas para você aqui. Eu vou te dar uma caneta Bic e uma caneta Montblanc, tá? Ambas vão escrever, certo? Você vai escrever com ambas. Ela vai fazer a mesma coisa, que é escrever. Só que qual que é o valor que você dá para essas canetas, sabe? A caneta Bic, pô, você pode precificar no valor que você quiser. Ah, tá valendo R$ 5 uma caneta Bic, R$ 2, 50 centavos uma caneta Bic, né? Nada contra a marca, né? Mas e uma caneta Montblanc, né? Sei lá, tá valendo US$ 50 mil uma caneta Montblanc, tá valendo US$ 60 mil. Quem vai dizer o preço vai ser você que é o dono dessa caneta. Você precifica. Então, esse item que você tem, ele é único. Você tem esse cara aqui que tem, por exemplo, você assinou com Moisés aqui, agora ele é único. Só eu tenho esse camarada, ele é físico, ele é único. É como se Se fosse você for, uma bola de basquete assinada por um é, jogador. ela tem o histórico de tudo, dos outros donos. Imagina que você tem uma caneta Montblanc lá, que seja. Vamos pegar esse exemplo da bola de basquete, beleza? Vamos supor que você tem a primeira bola de basquete do primeiro jogo do Michael Jordan, tá? Nossa, Você tem essa primeira bola aí, né, deles. Beleza. O que aconteceu? Você vendeu essa bola por US$ 10 pro João. João vendeu essa bola por US$ 15 para Maria, que vendeu por US$ 50 para Cecília, que vendeu para, enfim, tô passando por várias pessoas. ninguém venderia nesse preço barato, entendendo esse histórico, né? Exatamente. E ela foi vendendo para várias pessoas até que chegou em 2023, chegou na mão do Vinícius, né? E, e assim, se você, se isso fosse, se a gente for olhar para o histórico, se eu tivesse o histórico de todas as mãos que passaram, os valores que foram pagos, né, no ato da compra, quem que comprou, a data que aconteceu, tivesse todo o livro razão disso, com certeza esse produto estaria valendo muito mais, né, do que o valor que seria exercido hoje no mercado. Então, você tem isso com as NFTs. Ela não é somente a posse não é somente uma foto que a pessoa pode tirar o print de um macaco, por exemplo, e fingir, beleza, eu tô com esse macaco que é meu. Não, né? Na blockchain, só existe um dono para aquela NFT. Pessoas podem forjar alguma coisa para uma imagem de um macaco, pode ser, mas assim, quem que é o dono dela de verdade? Ela vai consultar e vai encontrar um único dono, né? Porque ela vai ter o histórico de todo mundo que já comprou, por quanto que a pessoa comprou, e se eu quiser vender para alguém, ela pode estar registrado lá também por quanto que eu estou vendendo ela. Então tudo vai ficar registrado como se fosse um cartão de memória daquele camarada lá, né? É como essa bola do Michael Jordan. É como se ela tivesse o registro de todas as mãos que essa bola já passou, de todos os donos que ela já passou. Então, assim, Massa. é muito mais profundo do que somente. É uma imagem que eu posso tirar um print. Você quer um exemplo de coisa que a gente pode usar em NFT? Cara, É isso que eu ia eu falar. suponho. Como é que é as aplicabilidades aí que você enxerga para o futuro ou até para o presente que você está achando legal em relação aos NFTs? Porque Cara, além de ser uma figurinha, né? Pessoal que fala, NFT é uma figurinha. Mas parece uma o que piada, né? que além de figurinha, o que que daria para fazer com essa tecnologia que a gente ainda não está fazendo? Dá pra fazer muita coisa, cara, muita coisa.
Imagina o seguinte, hã, até linkando um pouco com o Web3, né, esse assunto. Hoje quando você vai assim, com o Web3 não, com o blockchain, né, que também tá ligado com o Web3 também. Certo. Imagina que, eh, hoje, imagina que você tem um documento do seu carro, tá. Documento do seu carro, documento físico, se for parado por algum oficial do Detran, por exemplo, ele vai pedir seu documento, você vai mostrar o documento do carro e tudo mais. Vai ter os dados do carro, quem que é o dono, se tudo tá certinho, né, tudo foi pago corretamente. E beleza, quando você vai vender o seu carro, você vai precisar, eh só tomar um golinho de água. Então, quando você vai vender o seu carro, você vai, você tem o DUT, né, você tem aquele documento que você assina e passa para a pessoa, né. Sim. Você vai no cartório, onde você tem firma reconhecida, aí você tem que ir com o comprador lá junto, e ambos vão ter que ter a firma reconhecida ali por um cartório, algum notariado, né, alguém que vai, Tem que ter reconhecer a sua testemunha. assinatura, né. Pode ser que tenha testemunha e tudo mais. Então assim, quais que são os ganhos da blockchain, por exemplo, tá, nesse cenário? A gente já tem, né, não é nem o futuro, a gente já tem isso, né, a gente já tem cartórios digitais, tá, cara, que já utilizam o que a gente chama de smart contracts, tá, são os contratos inteligentes, né, que assim, que você, elimina a figura do terceiro, sabe, de ter uma terceira pessoa, intermediador ali, para fazer a ponte para que isso aconteça, sabe. O contrato inteligente, ele já faz essa ponte para você. Ele elimina esse terceiro e já aproxima esses 2 ou mais participantes dessa transação, tá. Aí, qual que é o link disso aí com a carteira, né, ou carteira não, com o documento de carro, o DUT do camarada. O link seria o seguinte, imagina que, esse DUT do carro, ele seja uma NFT, tá. Imagina que é um NFT. Você tem seu Uhum. carro, vamos supor que você tem um Maré Turbo, tá, já passou por 6 pessoas, né, mas imagina se esse Maré Turbo fosse uma NFT. O documento que eu digo dele, né, a posse dele fosse uma NFT, né. Daria para saber já as pessoas que compraram aquele bem, Qual que é o dono atual, qual que é o dono né, atual do e se bem, você quer transferir a posse para outra pessoa, acabou, cara. e poderia transferir de forma simples, né, igual transfere um NFT, transferiria a posse de um veículo. Nossa, cara, dá para fazer muito negócio. Dá pra fazer É muita coisa, disruptivo. cara. É disruptivo demais, cara. Assim, Tem outros exemplos, assim, de NFT que você acha legal? tem bastante, cara. Por exemplo, há um tempo atrás, eu ouvi falar, não sei se é verdade ou não, né, que o Whindersson Nunes ele estava transformando ingressos dele em NFT, né, Olha, ou seja, é uma possibilidade, você pode comprar ingressos para ir a algum lugar com uma NFT, você pode dar vantagens para alguém com uma NFT, como por exemplo, hã, jogos. Você não falou que seus filhos gostam de jogar o Roblox? isso. Então, imagina um cenário que, já viu aqueles, uns pacotes que normalmente nos jogos vendem, que você paga um valor um pouco mais alto e você tem tipo um VIP? Sim, Então, você pode ter um pacote VIP, né, e que ele só é vendido sei lá, numa quantidade, sei lá, de 100 pacotes VIP para todo mundo, né. E quem tem esse pacote VIP, ele vai ter pro resto da vida esse pacote VIP. Ele só vai transferir a posse dele para outra pessoa. Isso aí pode ser um NFT. Outro exemplo de NFT para jogos. Podem ser roupas únicas, né? Lá no Roblox, eu não sei como é que funciona, mas vamos supor que tem itens que são únicos, que a lá pessoa tem. pode vender, transferir a posse deles, né? Ah, enfim, jogos sei E a lá, vamos pessoa supor um jogo de poderia corrida. comercializar É, inclusive fora do jogo, né. com certeza. E aí o Existem jogo mercados só que fazem isso, só para hum, comercializar isso. Quer ver um exemplo?
tem o OpenSea. OpenSea. Esse camarada aqui, eu vou só tirar um print e colocar lá, Tá, porque tá meio complicado pra gente eu estou compartilhando a tela. compartilhar a tela inteira, né? Tá, Ó, por exemplo, isso aqui é o OpenSea, tá? Ah, nesse camarada aqui, ele já utiliza o Web3, tá? Ah, e então você pode usando comercializar. a carteira que você mostrou lá, a carteira quente e a fria, eu consigo comprar itens aí dentro. Exatamente. Com a sua carteira quente ou sua carteira fria, você consegue interagir com essa aplicação, né? As the apps, né, que eu tinha já falado mais cedo, elas são aplicativos descentralizados. O D na frente é de descentralizado. Então, a ideia é que você, com sua carteira, você consiga interagir com essas plataformas. A ideia, cara, se você sim, quiser saber minha visão para pro presente e futuro, Sim. cara, eu imagino que logo menos boa parte das aplicações vão estar utilizando o Web3, cara, né? Vão estar mudando essa forma de você interagir com as suas plataformas, tá? Utilizando usando carteiras, tá? De forma descentralizada. Uh, Quer um exemplo? Ó? Eu gosto muito de usar Pancake como exemplo, mas até a OpenSea também é um exemplo bom. Né? Boa parte desses sites, vamos dar um outro print aqui. Se você comparar esses dois sites que eu mandei, eu vou colocar um abaixo do outro, tá? O de cima é o Certo. OpenSea e o de baixo é o Pancake. Se você observar, ambos têm aqui, ó, Connect Wallet, tá? Quando você entra nesses sites, você pode autorizar que esse site tenha acesso de visualização da sua carteira, tá? Mas ele tem visualização da sua carteira só para que permita que você interaja com essa aplicação descentralizada. Não quer dizer que, se você der permissão para eles para visualizar a sua carteira, que eles vão gastar o que está dentro da sua carteira. Não é assim que funciona. Tá? Você tem que autorizar que isso aconteça, para gastar, para acontecer alguma transação. Né? Então, É o que eu interessante também acredito entrar em que. sites confiáveis, né? Com certeza. Né? A gente tem muita. Assim, o que tem acontecido com frequência são pessoas que caem, que são vítimas de golpes, né, chamado de scams, né, que muitos deles são projetos, né, que vendem fazer alguma coisa com os seus criptoativos e na realidade são somente meios de roubar seus ativos, né? Então assim é E eu bom queria, ficar esperto com isso. eu queria entender e saber como você se mantém atualizado. Você sabe de bastante coisa assim sobre essas tendências. Vamos supor, que se eu fosse um desenvolvedor e quisesse entrar na área para começar a trabalhar, entender o que é blockchain, como eu posso contribuir em aplicações Web3, o que você recomenda assim para mim estudar, o que eu tenho que pesquisar? Se De puder falar um pouco, tecnologias como que é você que você se diz? mantém atualizado? Ah, tá. Assim, relacionado ao Web3, se você quiser trabalhar com desenvolvimento para o Web3, né, é, assim, cara, eu sou meio rato de documentação, assim, sabe? Quando eu busco algum assunto, eu vou direto na documentação do que essa ferramenta, do que esse protocolo, do que essa linguagem de programação tem a oferecer, e depois eu vou linkando com o que dá para fazer com ela. Vou pesquisando por, ah, por aplicabilidades para isso e vou juntando com as ideias que eu vou tendo. Mas, assim, se alguém da parte de desenvolvimento quer começar a trabalhar com Web3, né, existem vários meios que você consegue começar a ter esse tipo de integração, tá? Por exemplo, vamos supor que você
só mexe com front-end. Hoje em dia é bem categorizado, né? Antigamente era só desenvolvedor full stack, né? É o cara que mexe com front, com back, mexe com infra, mexe com banco, mexe com Uhum. tudo, né? É o Severino, né? E hoje em dia tá tudo bem categorizado. Não é que eu acho ruim, não, tá? Tô só brincando. Mas assim, por exemplo, se o camarada é front-end, existem bibliotecas voltadas para Web3 que ele pode utilizar para que ele se conecte com a blockchain, com o protocolo, e interaja com ele diretamente. Por quê? Porque você já vai ter o Web3 diretamente no seu navegador, tá? Se for para web. Se for para dispositivo móvel, também você vai ter boa parte, né, das aplicações que você tem hoje em dia, né? Ele já tem essa compatibilidade com o Web3 também, tá? O que seria isso? Tipo, Uh, com a Web3, você pode conectar diretamente do seu celular na blockchain, por exemplo. Tá? Você não precisa do seu celular passar por um back-end, ou então por um gateway, por um barramento. Né? Você pode Isso é uma fazer com que o mudança seu de celular. cultura muito radical. Então, você está falando É para muito mim radical, cara. que eu não vou usar banco de dados na minha Não, não, não é aplicação. isso. Não preciso usar. É, você pode ter uma aplicação inteira, dependendo da complexidade dela, sem usar um banco de dados externo. Você pode ter, por exemplo, o seu front-end, somente o seu front-end, somente sei lá, vamos supor que você usa React. Né? Você tem uma aplicação somente com React, e sua aplicação ela vai fazer todo o papel que ela precisava de um back-end, né, para estar fazendo, tá enviando os dados, para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Você pode ter a aplicação inteira linkada somente com com a sua blockchain. Mas é claro, né, existem vários níveis, né, tipo, E como é que uma não elimina a outra. e nesse Você pode caso ter que eles não usa juntos, né? isso, e nesse caso, como é que a aplicação saberia que a pessoa se autenticou no aplicativo? Como é que a aplicação entenderia que foi o Moisés e depois o Vinícius que entrou e que fez alguma coisa lá dentro? Ah, boa pergunta, cara. É, isso aí é porque assim, existem várias formas de você desenvolver, né? Eu Que tô no falando banco de uma de forma dados ficaria mais, lá, né? Salvo no banco de dados, Moisés, tipo um log de acesso, por exemplo, né? Mas se for isso, só com blockchain, é possível também. Depende da complexidade que você quer montar a sua aplicação, repito, tá? Porque tranquilo. se você quer uma aplicação mais robusta, é óbvio que você vai utilizar também Um banco de dados. uma API à parte, né, que vai acessar um banco de dados, tipo, vai ter uma API, ou vai ter uma camada de negócio separada, que ela vai estar acessando vai estar acessando uma camada de persistência, né, para estar persistindo com o seu banco de dados, ou estar consultando os dados, né. Legal. É, é interessante que tenha isso, né. Você tenha, por exemplo, o registro de logs à parte, que você que você tem um banco temporal, enfim, depende da aplicabilidade, tá? Mas é possível Perfeito. criar somente um front-end, por exemplo. Front-end que eu digo camada de apresentação, tá? Não é só tipo React. Pode ser tipo uh, celular, pode ser, sei lá, por exemplo, um Xbox, por exemplo, né? Não sei, eu estou chutando aqui, uma Smart TV, né? Isso tudo é a camada de apresentação, é aquilo que está sendo visível. É o front-end, é isso, é o que é visível, tá? É o front-end. O back-end é a camada que fica atrás, tá? Então, assim, pegando o front-end, não estando fechado somente para o que se é uma aplicação web ou não, tá? Você pode fazer com que seu front-end se conecte diretamente com a blockchain, tá? E a blockchain faça esse controle para você, por exemplo, você perguntou do login. Você pode ter um smart contract, tá? Que esse smart contract ele é responsável por registrar o acesso do usuário, ou então ter o controle da posse da carteira desse usuário, Que tá? massa. Muito Então, bom. por exemplo, se você tem um smart contract com o nome usuário, né? Você pode falar que é o seguinte: esse usuário aqui, ó, ele vai estar linkado com essa carteira aqui, ó. Então, esse usuário aqui, que eu nem preciso saber quem é, a carteira dele é essa. Então, da mesma forma como você viu aqui naquele exemplo que eu tinha te mostrado, da, aqui do OpenSea e da Pancake, né?
ele não precisa saber que sou eu, Vinícius, aqui. Ele só precisa saber quem que é o dono da... Ele só precisa saber quem que é a carteira que está fazendo isso. Porque o importante para ele é que eu autorize essa transação, que ela aconteça ou não, tá? Inclusive aqui tem até um exemplo do preço, ó. Você tinha perguntado precificação, ou foi eu que tinha Uhum. falado, não sei. Tem até um exemplo aqui na OpenSea, o preço que estavam vendendo essas NFTs, né? E aquilo, parece ser só imagem, né? Mas assim, não é só imagem, sabe? É a posse, né? Aqui eles estão usando uma imagem como exemplo, mas pode ser, por exemplo, o documento da sua casa. Ah, Pode poxa, ser. Ué. Por que não? Né? O que você mais vê notícias aí são que as tokenizações de títulos, né? Você pode ter títulos imobiliários, por que não? Né? Você pode ter a planta da sua casa como NFT, por que não também? Né? Vamos supor que você tem o seu apartamento, você quer a planta dela. E se sim. você colocar ele no que a gente chama de Interplanetary File System? Pode parecer um negócio Nunca esquisito ouvi esse falar. nome aí, né? É, Aham. esse cara aí, só para você não achar que é mentira, vou colocar aqui, ó. É IPFS, a gente chama. Tá, vou Esse compartilhar sua tela. Abrir o abriu, Google. beleza. Ó, tá IPFS aqui. É esse camarada aqui, tá? Ele é Esse para camarada. vender casa, vender imóveis? Não. Não, não. Esse cara aqui ele chama Sistema de Arquivos Interplanetário, tá? A ideia desse camarada aqui é que você forneça a sua informação, entregue ela na nuvem, tá? Sem censuras, tá? Então você pode ter vários nós compartilhando a mesma informação e que ela fique viva dentro dessa rede, tá? Então, por exemplo, você pode criar um NFT, jogar no IPFS para que ela fique viva na rede, né? Você ter a posse, não ficar num pendrive seu, não ficar sei lá, no Google Drive, não ficar enfim, algum lugar centralizado. E você pode deixar em um lugar que é descentralizado, né? Que seria um IPFS, um exemplo, né? Tem até Uhum. uns outros que depois eu posso falar se você quiser, ou em outro momento. E esse cara, a sua NFT, por exemplo, pode estar referenciando esse cara aqui, sabe? Então, assim, cara, é uma gama de possibilidades, assim, que é absurda. Assim, você fica estarrecido, assim, com a quantidade de possibilidades que tem para utilizar a blockchain. E, assim, cara, isso não é de hoje que, que as pessoas estão começando a falar sobre esse assunto. Ele não começou a ficar hypado do dia para noite também. Né? Já tem anos que, que blockchain existe, né? E que, enfim, que o assunto está aí. Só que acho que talvez até mesmo com essa questão do real digital, a CDBC, né? Esse assunto voltou a ficar muito em alta. Né? A explosão das criptos, as NFTs, metaverso, né? Então, eu acredito que desse ano para o ano que vem a tendência para o uso de blockchain vai ser muito alta, cara. Muito alta mesmo. Então, eu acredito que já está chegando aqui nos momentos finais aqui da live. Aí eu queria que você fizesse duas coisas. Primeiro, falar é, onde as pessoas te encontram, apesar de que eu vou deixar o link para as pessoas te encontrarem na, na descrição aqui do canal, e você também deixasse uma mensagem, uma palavra para as pessoas que são entusiastas em tecnologia, que independente da profissão que está atualmente, quer saber mais, quer entender como trabalhar, que conselho você daria, que experiência que você poderia falar para essas pessoas de incentivo para elas continuarem indo atrás, né, desse conhecimento para melhorar a vida delas, né? A mensagem que eu deixo é a seguinte: tem uma historinha bem boba que eu tinha escutado ela quando eu era adolescente, sabe? Mas que ela me tocou. Tipo, eu tento carregar ela comigo até hoje, assim, como fonte de inspiração, sabe? Acho que você já deve até ter ouvido falar sobre ela, né? De uma forma diferente. Mas é aquela história de uma criança que tá com uma outra criança, né, na frente do mar,
na beira da praia, e ela tá pegando aquelas estrelas bolachinhas, não sei se você já viu, umas estrelas bolachinhas, né, estrela do mar. Ela tá pegando estrela por estrela, né, tem um monte de estrela assim, né, Uhum. aquelas estrelas do mar, né, aquelas bolachinhas. Ele tá pegando de uma por uma, pegando estrela, vup, pega e baixa, vup, incansável, tinha um monte de estrelinha assim, né. Aí o moleque falou pro outro assim: "Ô João, o que que você tá fazendo aí, cara? Que você tá pegando tá jogando isso no mar, você é doido, cara, né, não fazer diferença nenhuma não, pô". Aí João olha pro camarada, aí ele abaixa, pega a estrela assim, olha pra ela, aí ele olha pro mar, aí ele fala assim: "Ó, vá, pra essa aqui eu fiz a diferença", né. E ele continua, né, pegando as estrelas e jogando e fazendo diferença pra cada uma daquelas estrelas, né. E pode parecer bobo, né, cara, mas, eu penso que, assim, eu não preciso tocar todo mundo, não preciso, convencer todo mundo, não preciso compartilhar conhecimento com todo mundo, mas eu só quero a minha intenção é ajudar, né. E eu acho que, as pessoas devem pensar mais em ajudar, né, do que querer algo em troca, sabe. Eh, Nossa, eu acho que a gente tem que, pensar mais em ajudar o próximo sem querer nada em troca, pensar em querer o bem, pensar, em ser uma pessoa melhor, em evoluir, em vários aspectos da nossa vida, fisicamente, emocionalmente, né, ser uma pessoa melhor do que a gente foi, ser uma pessoa melhor hoje do que a gente foi a pessoa, né, do que a gente tem sido, né. Então, o conselho que eu dou para quem está na área de tecnologia, para quem está assustado com a IA, para quem está assustado com tudo isso, é o seguinte, cara, se você tá com medo, vai com medo mesmo, né. As pessoas mais, notáveis da história, elas tiveram medo, cara. É normal ter medo. Você é homem, você é mulher, tanto faz, cara, né. Só você sabe os desafios tá que você enfrentou, né. Então vai com medo mesmo, não tem problema não, cara. Não, você já tem. Pode parecer clichê, mas, pensa o seguinte, eu sei que já tá, prolongando um pouco, mas pensa o seguinte, quando surgiu o internet banking, digamos assim, as pessoas achavam que era coisa de outro mundo, que elas achavam que você só poderia resolver as coisas na sua indo na agência, conversando com as pessoas, que você tinha que ter cheque. Mas olha só, cara, você tem hoje em dia na palma da sua mão, você pode pagar um boleto, você pode transferir para alguém, você pode receber, pode fazer um Pix, cai na hora. Antigamente tinha TED, tinha DOC, e as pessoas tinham medo quando tudo isso aconteceu. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial, cara. Tá tendo um hype de inteligência artificial, como se fosse ontem que lançou tudo, que tá tendo uma explosão e pessoas com medo de perderem os empregos. E, cara, eu penso que assim, cara, tem um livro que ele diz que, eh como é que é o nome, cara? Que assim, diz que o mundo é dividido entre os que vendem, os que choram e os que vendem lenço, né. Então assim, você precisa saber de que lado que você tá. Então, eu acredito que você pode utilizar isso a seu favor, né. Se você acha que você vai levar menos tempo para fazer algo, com uma inteligência artificial te ajudando, por que que é ruim isso, cara? Por que que é ruim, né? Ah, vai sobrar mais tempo? Pô, excelente, você vai usar esse tempo que tá sobrando para se especializar, para fazer outras coisas, né. É a lei de Pareto, 80-20, você vai estar afiando seu machado, tá. que massa, cara. Então, essa mensagem que eu deixo, as minhas redes sociais todas são ou Vinícius Feitosa, né, até coloquei errado aí na minha no meu nome, tá, mas, meu GitHub é o Vinícius Feitosa, meu Facebook, meu Instagram, meu LinkedIn, meu Gmail, todos são o Vinícius Feitosa, tá. Quiser entrar em contato aí. E logo menos eu espero também te receber no bate-papo que eu vou estar fazendo Ah, também, né, plataforma, tá né, certo. logo Ah, menos eu pretendo fazer também. perfeito. Já tá Um aceito o bate-papo convite. com esse excelente profissional aí, né, Moisés Rabelo.
É isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreve nesse canal. Segue também o Vinícius lá no YouTube dele que ele está criando, o Instagram, as redes dele sociais. Fiquem aí com o Vinícius, tá bom? Prestigiem o canal dele e eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença. E um abraço para todos vocês. Até a próxima. Beleza, um abraço. Até mais. Valeu!